Eles sabem tudo de internet, são criativos, flexíveis e inovadores no mercado. O problema é que, em meio a tanta ousadia, os profissionais da chamada geração Y, que nasceram nos anos de 1980, década de 80, têm assustado as empresas. E a fama não é boa. Para as corporações, os jovens são rebeldes, tomam atitudes inadequadas e apresentam um baixo desempenho. Mas será que essa é a forma correta de abordar o tema? Será que a atitude desses jovens está correta ou não? As empresas têm que entender esse novo perfil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo nossos convidados da semana. Muito boa tarde, do dia também. Estou aqui com a Renata Lourdes, ela que é self-coach. Falei certo? Uau, falou. Ai, adoro! Renatinha que sabe tudo quando a gente fala de mercado de trabalho, é a nossa consultora aqui no programa Super Top. Ao lado dela está o Natan Cardoso, estudante de Direito, tem 18 anos, estuda na UF. Já trabalha com pai em família, e aí ele é um perfil muito interessante, já quero saber a sua história. E ao lado dele está o Edivaldo Alexandre, que tem 22 anos, trabalha desde os 11 anos, já teve 6 empregos. Menina, você começou cedo, hein? Muito cedo com a família, né? Olha aí, já a gente vai saber a história de cada um deles, mas para abrir a nossa entrevista, vamos conferir mais detalhes sobre o nosso tema de hoje. Então vamos lá e você de casa se liga, roda aí. Avessos à burocracia e à hierarquia, alguns jovens entram no mercado de trabalho com um comportamento diferente do apresentado por gerações anteriores. Geralmente não querem se sujeitar às tarefas subalternas. Mesmo em início de carreira, só pensam em crescer e rápido. Ambiciosos, esses profissionais entram no mercado cheios de si. Não querem levar bronca do patrão e reivindicam, de forma nada convencional, liberdade para escolher as tarefas dentro da empresa. Por isso, trocar de emprego se torna algo bastante comum. Mas para os jovens brasileiros é uma prática mais frequente que o normal. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 70% dos trabalhadores entre 15 e 24 anos ficam menos de um ano no trabalho. Os motivos são vários, mas todos recaem sobre uma característica marcante dessa galera: a inquietude típica da idade. Muitas vezes rola aquela ansiedade para conquistar o primeiro emprego e nem sempre a escolha feita é criteriosa. O que se quer é uma chance para começar, mas depois de alguns meses de trabalho, os descontentamentos começam a aparecer. Em alguns casos, é a cobrança do chefe que incomoda. Os jovens são capazes de ver TV, ouvir música, teclar no celular, navegar na internet e trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, são multitarefas. E o mercado de hoje está com dificuldade para aceitar esse lado agitado da juventude. Algumas empresas tomam atitudes consideradas drásticas, como bloquear acesso às redes sociais e cobrar mais concentração dessa geração nas atividades diárias. O resultado disso é frustração e um trabalhador desmotivado. Bom, olha aí, esse é o novo perfil, né, mesmo, dos trabalhadores, dos jovens. E, na verdade, saiu até uma pesquisa recentemente onde mostra que os jovens procuram muito mais uma satisfação profissional do que mesmo uma remuneração tão elevada assim. Primeiro, Renata, você está aqui junto com a gente, você está em contato o tempo inteiro com esses jovens. Sim. Precisa ter uma nova visão também por parte das empresas de como lidar com esse novo perfil? Perfeito, Raquel. Esse é o sentido, né? A geração Y, ela chega com um novo comportamento, um novo perfil, e as organizações elas vão poder conciliar toda essa bagagem positiva que os jovens trazem pelas suas qualificações pessoais e profissionais, porque a gente vai falar também sobre muitas coisas boas que a nossa geração Y traz, com toda uma visão de know-how, uma visão mais tradicional, uma visão mais formal que as outras gerações e que as próprias empresas elas cultivam no seu dia a dia, não é? Então, a intenção é, como a gente fala de mudanças tecnológicas, mudanças do governo, a gente precisa também ter na nossa empresa essa abertura para mudanças ligadas ao comportamento dos colaboradores. E a geração Y chega com esse convite a essas mudanças. Bom, mas aí também precisa ter aí, na verdade, a gente pode dizer que
tem que ter um acordo. Sim. Tanto entre o trabalhador, quanto o empregado, quanto o empregador, não é? E Perfeito. muitas vezes não acontece. Por isso a gente vai mostrar agora uma pesquisa do Instituto Evaldo Lodge, onde 80% dos desligamentos dos estagiários ocorrem devido ao comportamento. Coloca aí os números Perfeito. na tela. Outro estudo também mostra a dificuldade das empresas em entender a juventude dos trabalhadores efetivados nas empresas. Mais de 30% são demitidos devido à falta de respeito às regras da instituição. Perfeito. Dos maus comportados, 51 têm até 30 anos, então a faixa etária aí se encaixa bem nessa geração que a gente está falando. E agora eu quero puxar o assunto para o tal comportamento dos jovens. Tem jovem que exagera, né? É verdade, Raquel, porque assim, o que nós temos, gente? Hoje, o aspecto comportamental, ele está intimamente ligado à visão da nossa competência. Não basta só mais a gente ter conhecimento em uma dada área, a gente precisa saber como se portar. Isso equivale a gente se integrar à cultura, às regras da empresa, a hierarquia que é colocada, você ter disponibilidade para que você possa cumprir seus horários, respeitar esses horários, ter disciplina e pontualidade não é só em comportamento, mas em trabalho também, repassar seus relatórios em tempo real, ter a oportunidade de deixar muito mais a questão do social, do relacionamento, da informalidade, da brincadeira e focar no trabalho. Então, é interessante que a gente tenha esse respeito e leve a disciplina não como um fardo, mas leve a disciplina como um fator que faz com que você se estabeleça e você construa cada degrau da sua vida profissional, realmente que isso vai somar pontos para o futuro, não é? Olha aí, mas essa geração, ela tem meio que uma dificuldade quanto a essas regras, porque eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo, estão sempre em contato com muita informação e até acho que já sabem tudo. Bom, eu quero saber de vocês aqui, o Edivaldo já tem até uma experiência muito boa, né, Edivaldo? Você teve, Edivaldo Alexandre, teve 6 empregos, no momento você trabalha com marketing digital, que Exatamente. Também queremos, a gente pode até dizer que é um perfil das novas profissões que tem afinidade com essa geração que você faz parte também, né? Exatamente. Hoje o marketing digital é algo que está revolucionando, né, o mercado atual. Sim. Porque, no meu caso, eu não cumpro horário, não tenho tarefas diárias e posso acompanhar os meus ganhos e posso também fazer com que outras pessoas possam ter o mesmo benefício financeiro. E isso, eu posso dizer que há 20, há 10 anos atrás, bem próximo, não era uma realidade bem próxima, né? Então, seus horários quem faz é você. Exato. Você pode trabalhar de casa e mesmo assim mostrar que está trabalhando. De qualquer lugar do planeta, através da internet. Eu posso, em um clique, acompanhar todos os meus ganhos e, sei lá, influenciar pessoas a trabalhar no mesmo segmento que eu. Mas aí você trabalha com meta? Não necessariamente, né? Eu não tenho que bater meta. É claro que eu Tem também... que mostrar resultado, né? Não, mas na verdade, nesse caso, eu não tenho um patrão, eu não cumpro um horário. No meu caso, eu tenho que bater as minhas próprias metas e superar os meus ganhos financeiros, né? Entendi. Eu estou com menos de um ano e meio. Acaba que você tem uma meta individual. Exatamente, só que é uma coisa que me deixa bem livre, né? Eu hoje, apesar de não ter um trabalho fixo, né, carteira assinada, eu posso dizer que eu trabalho bastante, porque eu trabalho em quase 12 cidades, construindo equipe, e isso toma um pouco o meu tempo, mas é viajando, é conhecendo, é passeando, né, me divertindo. E isso é que é extraordinário no marketing digital hoje em dia. Olha aí, uma experiência, né, de uma nova profissão e de um novo formato que a gente vê hoje. Eles procuram também essa independência e essa liberdade. É verdade, porque hoje a gente não fala mais do emprego, né, Raquel? A gente fala do trabalho. Então, a gente quer a satisfação do trabalho agregada a essa produtividade. E a gente dá uma sugestão mediante o depoimento. É interessante que, mesmo com essa liberdade, a gente se desafia a ter metas, porque isso representa os resultados. E a gente pode estabelecer comparativos, porque você tem essa cobrança pessoal, essa cobrança em relação ao seu retorno, né? Aquilo que você gera. Então, e o teu cliente também, de um modo geral, ele vai precisar disso, né? Mas essa liberdade, ela é fantástica, ela é muito bem percebida pelos jovens da geração Y. Bom, e agora eu tô com o Natan, ele já é um outro perfil, na verdade ele procurou uma profissão mais tradicional. Você é estudante de Direito, Isso. né mesmo, tem 18 anos, estuda na UESP e você trabalha com seu pai em uma empresa. Isso sim. Isso que não é muito bem na sua área, na verdade é uma choperia, Isso, né? isso. Foi uma imposição da família ou você queria ganhar dinheiro enquanto estudante? Como é que foi isso? Na verdade, surge da necessidade, né, de ajudar os pais com o decorrer da idade,
a gente vai querendo criar novas responsabilidades. E assim, eu sempre gostei, né, do modo que meu pai administra a empresa. E quis aprender um pouco mais e entrei no negócio. Bom, e aí ele cabe também em outro perfil, que é essa história de trabalhar com a família. Pode ser fácil, mas também pode ser difícil. No seu caso, como é que é? Na verdade, tem algumas complicações, às vezes, pela intimidade que a gente tem com os pais, né? Mas, na verdade, é bem legal, assim. Você fica mais tranquilo no trabalho. No seu caso, você gosta, né? E aí, Renata, pode ser uma boa opção para o pai que quer dar um direcionamento mais para o filho? Acho que o filho está lá fazendo nada, só reclama. Os pais têm a oportunidade, né, no caso, o Nathan, ele tem uma situação privilegiada. Ele é privilegiado, com de ter na família, não é? E já tem a possibilidade de fazer uma projeção da carreira. Com pouca idade, já tem um celeiro de oportunidades, né? E, sobretudo, Raquel, eu acho que é de salutar destaque a gente ter a oportunidade de pegar um trecho da fala do Nathan, quando ele diz assim: eu desejo me engajar, eu desejo realmente aprender. É importante essa capacidade, essa abertura, porque certamente ele vai ser um gestor diferenciado. Quando ele tiver um pouco mais de maturidade, ele vai ter uma visão sobre a tomada de decisões, ele vai poder captar pessoas de maneira diferente, ele vai saber realmente que existem critérios para poder conduzir uma organização, que o trabalho não é brincadeira, não é? E que essas responsabilidades, elas vão servir para que ele seja um grande homem, um grande gestor, um grande empresário, sem contar que ele está tendo a oportunidade de cuidar daquilo que faz parte dele, da família dele, né? Então, o entusiasmo, o comprometimento é com certeza algo diferenciado. Então, parabéns, excelente. A gente tem um dado aqui que os jovens têm o dobro de facilidade em relação às pessoas com mais de 25 anos para achar um emprego. E aí eu quero perguntar aqui para o Edivaldo, isso é verdade? Peraí, calma aí, Edivaldo. Isso é verdade mesmo, Renato? Bem, nós temos dentre as nuances do mundo do trabalho, o jovem, ele consegue, os jovens, eles levam em consideração essa adaptabilidade, facilidade de comunicação, de relacionamento, estão muito conectados às redes sociais, aos canais de sites que realmente dá para se cadastrar em relação às oportunidades de trabalho. Então, não tenha dúvidas, esse é um fator que hoje tem um peso muito grande diante do mercado de trabalho. Bom, e assim como eles têm essa facilidade de achar emprego mais do que outra faixa etária, eles têm facilidade também em descartar. Exatamente. Você, Edivaldo, teve várias experiências, no total 6 empregos. Como é que foi isso? Quando você achou que não estava dando mais, ou você procurou até achar o lugar que tinha a ver com o seu perfil? Na verdade, tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade, né? E eu estava dando um certo trabalho para estudar. E aí o meu tio me deu essa oportunidade de trabalhar com ele. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque ele me ensinou, me instruiu a trabalhar. E eu fiquei viciado em trabalhar, eu gostava de trabalhar. Te dava satisfação mais do que qualquer outra Porque coisa. a minha recompensa era semanal, ele me pagava toda semana. E eu comecei ganhando R$8 por semana. E eu me lembro que a minha maior gratificação era receber todo sábado, no final do expediente, 1 da tarde, meus R$8, eu tomava o meu refrigerante, comia um espetinho na praça e eu voltava alegre e satisfeito. E olha que legal, eu tô percebendo aí que foi uma forma que o tio dele encontrou de dar responsabilidade, porque ele não estava dando muito resultado nos estudos. Ele meio que quis mostrar que a vida não era tão fácil assim. Meu tio, ele trabalha desde os 7 anos de idade, já tem mais de 25 anos no comércio. Ele é um empresário que tem um grupo de 4 lojas aqui no centro de Teresina. E aí, depois de um tempo, ele me transferiu para a loja da filha dele, onde eu passei uma temporada de quase 2 anos e meio. Depois a filha dele foi trabalhar com estacionamento, aí eu fui para a malharia do filho dele, onde eu passei um pouco mais de 2 anos e meio também. E aí quando você foi ganhando experiência. Fui ganhando experiência e a gente foi construindo um certo patrimônio, né? E aí quando eu saí da loja do meu primo, já foi porque eu tive um entendimento de que estava ficando pequeno para mim e que eu precisava ganhar um pouco mais. Houve um romper, né? Eu tive a necessidade de ganhar um pouco mais. Foi quando eu fui trabalhar no segmento de seguro do EPVAT, né? Eu conheci uma pessoa da minha igreja que me ensinou, né? Me orientou e eu também tive um resultado. Porque é o seguinte, hoje a realidade, você trabalha de 8 da manhã até as 18 horas, muita gente vai para a escola ou faculdade e chega 10 da noite ou 11 e o salário é no máximo R$1.000. E isso faz com que muita gente se desmotive até para viver. A qualidade de vida não é muito boa. E quando eu fui trabalhar com web marketing, eu tinha tempo livre,
entendeu? Cumprir os meus horários, conhecer novas pessoas e o meu resultado financeiro mudou. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, do jeito que eu fui trabalhar com esse negócio nos últimos 12 meses, mais ou menos. Então, assim, a história dele faz todo um sentido. Não adianta você mudar de profissão, se desligar de uma empresa, se você não tem um plano B ou um projeto de vida, né, Renata? Perfeito. E aí, o foco foi justamente a ousadia. Perceba que ele não teve empreendimento. Ele foi, inclusive, dentro do próprio grupo, das empresas que ele tinha oportunidade, ele ia facilmente, saía do ramo de estacionamento, ia para a malharia e assim por diante. Então, a facilidade que os profissionais da geração Y têm, ela é tamanha no que diz respeito a usar, a criar oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Então, se, por exemplo, um outro trabalho, o que vai realmente ser chamativo são os 30%, 40% a mais, então esse jovem vai. Se às vezes é uma pós-graduação que será oferecida, ele pode também ir. Se às vezes ele percebe que é o clima organizacional que é melhor, ele também se sente atraído. Então, existem esses N fatores que vão fazer com que esses profissionais dessa geração corram para as novas oportunidades. Olha aí, agora eu quero saber aqui do Natan, porque assim, ele está trabalhando com o pai dele e tal, mas ele estuda direito. Você quer continuar trabalhando com seu pai ou você já tem um plano B para a sua vida? Não, tenho sim um plano B, pretendo seguir na área jurídica, né? Ainda não defini, por conta que tem o curso de Direito tem várias áreas, várias opções, abre vários horizontes, né? Aí, só que por enquanto eu continuo com ele, com meu pai, ajudando sim, porque eu me sinto bem em ajudar a família. Olha aí, muito bom. Excelente. Renata, esse foi apenas um começo, porque em 2014 a gente vai conversar muito. A gente sabe que tem muito interesse do pessoal que está em casa quanto a mercado de trabalho. E a gente vai ter um próximo encontro. Mas uma mensagem final, você está aqui com um livro. Perfeito. Né? Isso me conta o que é. Ok, a gente trouxe uma indicação de uma leitura, né? Raquel vai ter a oportunidade de socializar para os gestores de recursos humanos, líderes organizacionais que desejem se aperfeiçoar um pouco mais, desejem realmente se enquadrar nessa realidade de adaptação das estratégias da empresa à geração Y no trabalho, é uma indicação de leitura que a gente deixa, né, nessa tarde de hoje, porque afinal de contas é importante a gente conciliar a maturidade, a experiência tradicional com esse sangue novo, com essas novas ideias, para que a gente tenha organizações cada vez melhores, mais inteligentes e com pessoas competentes e ousadas. Tá aí, o nome do livro, só reforçando, Geração Y no Trabalho, como lidar com a força de trabalho que influenciará definitivamente a cultura da sua empresa. Aí fica para os novos gestores também entenderem um pouco mais de como é que eles se comportam, para que haja essa via de mão dupla, né? Isso, Renata? É verdade. Beijo para você, obrigada, meninos, e continuem brilhando, viu? Tenho certeza que a gente vai se topar